Caros internautas, a paz de Cristo para todos. Como prometido no meu segundo vídeo, refutando a diabólica teologia da prosperidade, na parte 2. E neste vídeo vou abordar algumas evidências que provam que a teologia da prosperidade é uma mentira e que cai por terra todas as heresias desta chamada teologia da prosperidade. Vamos começar abordando alguns versículos bíblicos. Eu não vou ler o versículo, mas eu vou apenas citar um versículo bastante conhecido, aquele em que Jesus chega para o mancebo rico e Jesus não promete riqueza para ele, porque o mancebo já era rico. Mas Jesus manda fazer ao contrário. Jesus Cristo diz para ele, e diz, se ele quiser ser perfeito, ele tem que vender toda a sua fortuna e dar para sustento dos pobres. Você vê essas pregações ensinadas nas igrejas? Foi Jesus Cristo quem ensinou. Agora eu pergunto, isto que está na Bíblia ele não mostra, mas o que não está na Bíblia, no caso, a barganha com Deus, você comprar bênçãos em troca de dízimos e oferta, isso não está na Bíblia e eles mostram. Por pura malandragem, por pura falta de conhecimento bíblico do povo que erra em não conhecer as Escrituras e são facilmente enganados e manipulados por esses caras que se dizem pastores. Outra passagem da Bíblia que eu quero citar é a do rico e o Lázaro. Nós conhecemos muito bem o destino que cada um teve após a morte de cada um. O Lázaro, quando abriu seus olhos, estava no Hades, ardendo. O Lázaro não rico, quando abriu os olhos, estava no Hades, né, com seus corpos ardendo em chamas. E Lázaro, que era o pobre, estava no seio de Abraão. E através dessa metáfora é que Jesus Cristo mostra que de nada se adianta riquezas aqui na terra. Como Jesus Cristo falou, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e no fim perder a sua alma? Isto também me lembra aquela parábola que Jesus fala do homem que conseguiu juntar muitas propriedades, né? Juntou muitos celeiros e ele falou: ó minha alma, come e bebe, que tenham conseguido ajuntar esse celeiro por muitos anos. Então o Senhor Jesus Cristo responde para aquele homem: hoje mesmo te pedirão a tua alma, e aquilo que tu tenha juntado, para que será? Então vemos que não adianta o povo se preocupar com materialismo e esquecer o principal, que é o espiritual, a salvação da alma. Jesus Cristo foi bem claro nessa parábola. Agora quero mostrar para vocês rapidinho um trecho da pregação de Silas Malafaia. Na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá, porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos. Tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia. Que tem que... Onde o senhor Silas Malafaia viu na Bíblia que um cara com título de pastor tem que ganhar bem? Só se for no livro das heresias evangélicas, capítulo 6, versículo 66. Porque não existe na Bíblia que pregador deve ganhar bem. Vamos mostrar aqui alguns versículos
que vais desmascarar literalmente estas heresias evangélicas. Olha aqui, pessoal, São Mateus capítulo 10, versículo 8 ao 10, está aqui selecionado aqui, ó, que Jesus manda curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os leprosos. Jesus não manda possuir prata, nem ouro, nem cobre nos cintos, nem alforje, porque digno é o operário do seu alimento. Então, está claro aqui, veja aqui no versículo 8, que diz aqui: de graça recebeste, de graça dai. Jesus não está mandando pregar por dinheiro. Então, aqui, ó, selecionado aqui. Então vai caindo por terra as heresias de Silas Malafaia. Vamos abordar aqui mais versículos. Esse aqui é mais pesado, 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e não são conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de palavras, da quais nasce inveja, pórfias, blasfemas, ruim suspeita, perversas de homens corruptos de entendimento. Você, Silas Malafaia, e os demais, que enriquecem as custas da igreja, e privados da verdade, ou seja, vocês estão pregando mentira, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ganho de quê? Ganho de dinheiro. Aparta-te dos tais. Então a Bíblia manda se apartar desses lobos que se dizem pastores. Então cabe a você, se quer continuar enganado nessas organizações religiosas que eles chamam de igreja, ou correr para o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, para não perder muito tempo, vou citar aqui outro versículo, que é aquela passagem que Jesus fala, disse aos discípulos. Jesus não prometeu prosperidade aos discípulos, não prometeu que eles teriam vida boa, mas Jesus falou o seguinte: vós, na verdade, chorarei e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estarei triste. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Paulo diz, quando ele reúne os anciões da igreja, não pastores, porque título de pastor não existe, Paulo diz, e por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Lá em Filipenses, Paulo diz, sei de estar de todas as maneiras, sei ter abundância e sei também padecer necessidade, porque em tudo estou instruído. Então, por que Paulo passava necessidade? Então veja que esse evangelho da prosperidade é o evangelho da mentira, da enganação. Só quem prospera é esses lobos que se dizem pastores, que se aproveitam da ingenuidade e não ajudam os pobres. Lembrando também que lá em Apocalipse, o apóstolo João ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma multidão com palmas na mão, e o anjo perguntou: quem são estes? E ele respondeu para o anjo: Senhor, tu sabes. Então o anjo respondeu para o apóstolo João que aquele povo era o povo que vinha da grande tribulação. Ou seja, não era o povo que prosperou aqui na terra, não era o povo que teve riquezas aqui na terra, não era o povo que foi para a igreja em busca de prosperidade, mas foi o povo que sofreu perseguição. Agora eu pergunto para esses lobos: como foi que os cristãos primitivos morreram? Será que os cristãos primitivos não tiveram direito à prosperidade? Muitos deles foram jogados para os leões nas arenas. Paulo morreu decapitado. Tiago morreu à espada. Pedro morreu de cabeça para baixo. O apóstolo João ninguém sabe como morreu, mas foi exiliado. Cadê a prosperidade dos apóstolos? Cadê a prosperidade de Cristo aqui na terra? Vamos parar de pregar e ensinar heresias para o povo que quer verdadeiramente seguir o Evangelho de Cristo. Vou mostrar aqui para vocês um versículo para fechar com chave de ouro. 1 Pedro capítulo 5 diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
e também sou presbítero com ele. Pedro está aqui se dizendo presbítero e não pastor, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, a igreja, ou seja, a ordem para os anciões ou presbíteros, que é a mesma coisa, para apacentar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aí eu pergunto para você, voluntariamente é por dinheiro? Amados, espero que Deus possa abrir o entendimento de vocês, que vocês possam acordar e sair dessas arapucas de enganação que só faz ganhar dinheiro às custas da ingenuidade do povo que não conhece a Bíblia. O povo, por não ler a Bíblia, estão facilmente sendo enganado e manipulado por esses lobos que se dizem pastores.